calculando os tons da base. A gente já viu que a gente tem que trabalhar muito em cima de matemática. Então, se quando você estava na escola você fugiu da aula de matemática, volta lá. Alcançar um bom tom de base é um passo importante para que a cor aplicada em seguida fique mais próximo possível à indicada na embalagem. Para conseguir isso, muitos cabeleireiros costumam juntar diferentes cores para alcançar uma única tonalidade. É aquilo que eu falei lá no início. Digamos que alguém queira chegar a um tom de louro escuro, ou seja, numeração 6.0, conforme a classificação das cores de tom. Para isso é possível misturar castanho claro, louro escuro, louro claro, respectivamente alturas de tom 5, 6 e 8. A soma dessa numeração, isso foi um exemplo que eu usei aqui, a soma dessa numeração, a gente colocou aqui 3, vai dar 19, que dividido pela quantidade de cores misturadas, vai dar o 6, que vai dar o louro escuro. No caso do final, que vai dar 6.3, que foi o que eu expliquei ontem, do 5, que era o 11, que dava 5,5, você esquece que passa depois, ia dar a base de castanho claro, aqui também você esquece que vem para cá, porque na verdade a gente está criando um tom de base, a gente não está criando um tom de reflexo. Então, você dividiu por 3, porque aqui eu misturei 3 cores. Isso não corresponde a nada. Então, a forma mais utilizada, foi como eu falei, é a soma de duas cores, para você obter um exemplo. Foi o que eu usei ontem também. O 8 mais o 4, que vai dar 12, dividido por 2, que dá 6. Então, você vai somar sempre duas cores para você dar o tom que você quer. Eu estava usando aqui no início. Se você vai usar uma tinta e você vai ver o tom que está no cabelo da sua cliente, você vai somar os dois, vai dividir por 2 para você saber o resultado. E na hora de você fazer uma cor, é a mesma coisa. Foi quando eu falei, aqui nesse caso, a cliente queria um tom 6, que é um louro escuro, não é? E você não tem esse louro escuro, você vai lá no meio das suas sobrinhas que você tem lá, por isso que a gente estava falando, que um dos principais motivos para você saber fazer essas cores, a matemática, também é desperdício, rentabilidade. Você tendo lá e você não tendo 6, ai meu Deus, a minha cliente quer um louro escuro, eu não sei. Aí você vai lá fuçar e você vai achar lá um 5, que é um castanho claro, um pouquinho daquele 6, um pouquinho do 8, um pouquinho de cada uma. Você vai saber que somando aquilo, mais aquilo outro e dividindo, você vai conseguir chegar naquele tom que a sua cliente quer. Isso vai evitar com que você fale assim, ô fulana, corre lá na perfumaria, ô fulana, corre, arruma um jeito, assim, tá me entendendo? Então, por isso que é muito importante você saber fazer essas contas, esse cálculo, porque você vai aprender a se virar com o que você tem. Legal? Sim. Mas tem uma pergunta no Pode falar. Facebook. Posso usar o X de 20 em tonalizante? O X de 20 em tonalizante? Isso. Não é adequado. Não é adequado porque, foi como eu falei, a formulação do tonalizante, ela é diferente da formulação da coloração. Você entendeu? O que foi? Pode alterar o fundo. Justamente. Você vai alterar o fundo do cabelo. O tonalizante, ele justamente não é... Ele é feito para não alterar o fundo do cabelo. Bom, então continuando lá. A gente estava falando sobre cor base. Então, para você definir um tom de reflexo, você precisa de saber tudo aquilo que vem depois. Então, para a gente fazer uma cor, você já sabe que você tem que somar um, somar o outro, depois dividir pela quantidade de cores misturadas. Bom, então vamos lá. Cor fantasia, cinza, dourado, irisado, mate, o cobre, de acordo com o tom pela cliente. Lembre-se que para obter uma cor exata ou próxima da realidade das misturas, tudo tem que ser misturado em parte igual. Foi o que a gente estava falando ontem. Se a gente colocar 10 gramas de um, tem que colocar 10 gramas do outro. Se a gente colocar 50 gramas de um, tem que colocar 50 gramas do outro. Se a gente colocar 30 de um, tem que colocar 30 do outro. Dicas para usar a colorimetria no seu dia a dia. Diquinhas, pessoal. Vamos lá. Por ser uma ciência bastante ampla, a colorimetria traz algo diferente para quem quer aprender novas formas de aplicar e combinar cores. Sendo assim, além do estudo e capacitação constante, é preciso que os profissionais estejam preparados com dicas e informações sobre o uso dessa matemática da beleza. Veja como melhorar a experiência do trabalho com a colorimetria e garanta bons resultados. Bom, lembre-se dos números correspondentes às cores. Você tem que saber o quê?
que é aqueles números que vêm antes da vírgula, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10, são os tons, que é o castanho escuro, o preto, o castanho claro, o médio, o louro escuro, o louro claro, e por aí vai. E tudo aquilo que vem depois são os reflexos. Então, você tem que colocar sempre em conta isso. Assim como todo estudo tem sua parcela de decoreba. Então é importante que os profissionais empenhados em usar esses conceitos da colorimetria saibam a numeração de cada cor presente nas tabelas. Com essa informação fixada, fica muito mais fácil calcular os tons que serão aplicados nos cabelos da cliente. Cuidado para que a divisão seja sempre feita de acordo com a quantidade de cor misturada. Assim o resultado será sempre certeiro. Bom, pessoal, aqui mais uma vez eu estou fixando. Vocês têm que colocar sempre a mesma cor, a mesma quantidade, que é para você não dar erro. Se você colocar 20 de um e 10 de outro, isso vai dar problema. Então, use tintas e tonalizantes de boa qualidade. A gente aqui usa algumas marcas, porque a gente tem contrato fechado com grandes marcas, entendeu? Então a gente só usa uma ou duas marcas aqui com a gente nos nossos salões. Mas você aí, de repente você tem o seu representante, você já está ali. O que eu quero dizer com isso? Você já está ali acostumado a usar aquela marca nunca te deu problema. Evita ficar usando a marca X, a marca Y, trocando de marca toda hora. Você tem lá aquele representante que ele vai no seu salão, ou aquele representante que te vende aquela marca, que você já está com confiança, que te dá um suporte, que tem um técnico que te fala na hora que você precisar, continua com ela, evita ficar mudando, que isso vai te evitar bastante dor de cabeça. Bom, outra coisa. Tinturas de qualidade dentro do prazo de validade são essenciais para garantir uma tonalidade bonita, não é? Às vezes quando a tinta parece que, não, a tinta não vence, tinta vence sim. Então, sendo assim, tome cuidado com a armazenagem desses produtos, observando sempre as condições antes de aplicar nas misturas. Use sempre o tubo de tinta. Um simples tubo de tinta vencido pode comprometer totalmente a cor da combinação. Aquela tinta que ela já está oxidada. Às vezes você pega aquela tinta que você parece que você fechou e quando você vai apertar no pote para fazer a coloração, sai aquela tinta preta, aquela tinta está oxidada. Você não pode usar aquilo, aquilo já está vencido. Então, você não gostaria de ser pego de surpresa com uma maneira dessa, não é verdade? Então, outra coisa também, teste de mecha. Opa, vamos voltar aqui. Teste de mecha. O mercado de tintas capilares está cheio de novidades, com produtos que prometem resultado cada vez melhor. Vou voltar de novo lá naquilo que eu falei. Porém, saiba que se aventurar nessa variedade pode ser perigoso para você. Então, ou seja, evita ficar mudando de marca. Existem marcas muito boas, que nem eu posso falar aqui, eu não ganho nada para isso, tá, pessoal? A gente só usa a L'Oréal aqui e Redken. Você entendeu? Porque a L'Oréal é francesa, está aqui do lado. A Redken a L'Oréal comprou, que é uma empresa americana, mas a gente tem um contrato com eles fechado e a gente só usa isso. Então, só que existem N marcas muito boas no mercado. Que nem, se eu colocar aqui, tem L'Oréal, tem Redken, tem Schwarzkopf, tem Vela, tem Igora da Schwarzkopf, tem N mais N mais N, e deve ter várias marcas que deve ter no Brasil, como eu já estou faz tempo aí fora, eu não lembro muitas marcas, mas deve ter bastante marca lá, você entendeu? Marcas que você, tem uma muito boa também que é do Rio Grande do Sul, que tem um amigo meu que trabalha numa grande rede de salões de cabeleireiro, que chama-se Dicolore, que é fantástica. Então o que eu quero dizer aqui nesse resumo que eu falei aqui, que se você já tem uma cor que você trabalha, que você tem aquele representante que te dá um suporte, que tem o técnico, que quando você precisa de alguma coisa, que tem o centro técnico deles lá, que você vai lá e ele te mostra como você mexer isso, evita ficar mudando, porque isso é muito perigoso para você. Uma hora isso pode dar problema. Outra coisa, pratique sempre. Como dizem por aí, a prática leva à perfeição. É por isso que antes de ser um bom profissional, você precisa experimentar, testar e até errar várias vezes. É com o erro que você avalia os pontos bons e ruins e seleciona somente o que é positivo para o seu trabalho. Claro que ninguém quer aplicar uma mistura errada no cabelo da cliente. Então, como fazer? Uma boa dica é começar, como eu falei no início da nossa imersão, você tendo uma manequim,
Você tem aquela manequim com cabelo onde você vai fazer vários treinos ali, ou você tem uma pessoa próxima de você que você possa estar fazendo aquele tipo de treino para você ver como vai ser o resultado final. Mas a manequim, como eu disse, é um dos seus melhores investimentos antes do seu curso. Eu acho aquilo depois do seu curso. Eu acho fantástico você ter uma manequim. Eu mesmo tinha várias. Minha mãe brigava muito comigo, que às vezes eu ficava de domingo, na época a gente comprava aquelas fitas cassete e eu ficava assistindo, meu pai querendo assistir Fórmula 1 e eu no videocassete vendo corte de cabelo. Mas menino, você já trabalha no salão o dia inteiro, a semana inteira e agora vem ver cabelo? Não, eu queria praticar uns vídeos que meus amigos viajavam, traziam para mim e eu queria estar por dentro para poder estar aplicando nas minhas clientes. Então, praticar. Você olha e você pratica. Hoje está tudo muito diferente e muito mais fácil para vocês. Então, bom, pratica, é sempre muito positivo. Ninguém quer fazer um corte errado, uma mistura errada numa cliente, mas isso é muito bom. Às vezes aquela mecha que sobra do seu cliente, que você cortou um cabelo, pega aquilo ali, faz uma experiência. Outro dia eu cheguei no meu escritório e vi o pessoal lá da equipe fazendo teste, não é? Da risada, né? Teste com descolorante, com mechas que tinham lá para ver o resultado que dava, para saber se o cabelo estava sensível, se não estava sensível. Isso é sempre muito bom você fazer. Então, vou repetir aqui. Como dizem por aí, a prática leva à perfeição. É por isso que antes de ser um bom profissional, você precisa experimentar, testar, errar várias vezes. É como o erro que você avalia os pontos bons e ruins e seleciona somente o que é positivo para o seu trabalho. Claro que ninguém quer aplicar uma mistura errada no cabelo da cliente. Então, como fazer? Uma boa dica é começar pelos fios sintéticos, no caso as manequins bonecas, e depois passar para os naturais. Você pode praticar também com as mechas descartadas, como eu acabei de falar agora, aquela que você corta de uma cliente que deixou lá, você pega para você fazer as suas misturas e para você ver o resultado. Passando um tempo de prática, você vai fazer os seus cálculos rapidamente e sem muito esforço. Então, você vai aprender, justamente com esses fios de cabelo, você vai aprender a fazer sempre essa matemática. Ou outra, uma dica minha, pega um caderno. Pega um caderno e começa a alucinar. Que eu falo sempre muito isso, alucinar. Minha cliente quer fazer um louro claro. Ela quer fazer um louro claro? O louro claro é 9. E se eu não tenho 9, o que eu vou precisar para fazer esse 9? Aí você vai começar lá, você vai ver os tons que tem de base. 1, 2, 3, 4, 5... Para você fazer o 9, o que você vai precisar? Vamos lá, pessoal, o que você vai precisar? Solta os comentários no Instagram? Não, eu estou pedindo para eles, depois eu vou soltar os comentários. Eu vou precisar de um 10, vou precisar de um 8. Então você vai pegar lá o 10, o 8, vai dar 18. O 18 dividido por 2 vai dar 9. Então você anota lá. Outra coisa, a minha cliente ela quer fazer, como eu falei ontem, a minha cliente quer fazer um louro médio e ela tem um castanho. Que tom que eu vou ter que colocar lá? Se eu colocar o louro médio, não vai dar aquilo, porque se eu colocar lá o 7 com 4 vai dar 11, que vai dar um castanho, só um castanho claro. Não vai chegar naquele louro médio. Então o que eu tenho que colocar ali para chegar naquele louro médio? Aí você vai fazer a soma, vai dividir por tal, para você chegar no que você tem que colocar, onde vai evitar o erro. Porque numa dessas, se você não faz o cálculo direito, você vai lá, pega o 7 e fala, lá que é um louro médio. Tá com o louro médio lá e vai dar um castanho, você já agrediu aquele cabelo, a cliente já vai começar a olhar pelo espelho, vai ver que o negócio não deu muito certo. Até você preparar e você corrigir aquilo, você pode, como eu posso falar para você, você pode prevenir essas coisas indesejadas. Então, se você fizer essa conta, você consegue resolver isso direitinho. Então, matemática, pessoal. Vamos aprender a fazer matemática. Na busca da estética perfeita, a junção de conhecimentos novos e antigos tem sido uma boa saída para os profissionais que cuidam de saúde do cabelo. A informação é a base de tudo e está presente nos mais diversos lugares em formas de curso, palestra, revista e também na internet. O cabeleireiro mais ousado cabe a vontade de aprender cada vez mais e apresentar os recursos disponíveis para a realização de um trabalho coerente e digno de admiração. Ou seja, pessoal, treine. Pessoal, não tenha medo de errar. Não tenha medo de ser ousado. Só erra quem tenta. Marcelo, mas e se eu errar? Você também só acerta se você tentar.